marcada por erro de arbitragem e estreia de Hélio dos Anjos. A segunda rodada da Série C foi embora nessa terça-feira. 2 jogos, aliás, finalizaram a segunda rodada da competição nessa terça-feira com 7 gols marcados. Tombense 3-2 sobre o Figueirense. Teve também o empate de ABC e CSA em 1-1. Os 2 gols, inclusive, desse jogo saindo nos acréscimos do segundo tempo. Vou trazer um breve resumo a nível de resultado e também trazer a classificação da competição, o que surpreendeu nessa rodada, o que trouxe de confirmação também nessa segunda rodada da Série C. Fique à vontade para trazer um pouco da sua opinião, para trazer um pouco também do que você imaginava e o que concretizou nessas 2 primeiras rodadas da competição. Bora lá, começando, e antes de dar sequência, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Sempre que você faz tudo isso, você faz com que eu traga ainda mais vídeos sobre Série C, sobre as divisões de acesso do futebol brasileiro. Bora lá, a rodada começou com o empate entre Náutico e Botafogo. Um Botafogo que estreou com vitória na competição e teve um jogo fora de casa diante de um Náutico que tinha o impacto da saída do Marquinhos Santos e a chegada do Hélio dos Anjos, um velho conhecido. É sempre bom pontuar sobre esse movimento de estreia de treinador, principalmente quando você tem impacto de saídas importantes como foi a do Marquinhos Santos, independente da divisão. A gente viu isso na primeira divisão recentemente com o Fluminense, a mudança no comando técnico. Acho que na segunda divisão a gente viu isso com o Wagner Mancini lá no Goiás, tendo um bom primeiro impacto, tendo o Guto também no Cuiabá, independente da divisão. Quando você traz uma mudança no comando técnico, você traz um impacto imediato que normalmente é positivo. O empate do Náutico contra o Botafogo, por mais que para o torcedor do Náutico, é o Botafogo da Paraíba, mas é um dos grandes. Eu entendo que, assim, colocando a realidade não de camisa, não de tradição, mas avaliando o que é o projeto Botafogo, é um projeto mais sólido do que o do Náutico nesse ano de 2025. Então, aqui é um processo de recuperação que o Náutico vem vivendo, é um resultado ruim por ter sido dentro de casa, mas avaliando o adversário e avaliando o fator de estar passando por uma mudança, não considero um resultado terrível não para o Náutico nos aflitos. Bom empate para a equipe do Botafogo, que termina perdendo pontos por conta desse início de competição, tá tudo muito embolado na classificação. Segunda rodada teve também Ponte Preta 1, Retrô 0, um Retrô que entre as equipes que sobem da D para C, talvez seja a equipe que surge como um maior impacto, como uma maior expectativa. Um Retrô empata com um forte Tombense na primeira rodada e vem para essa segunda rodada para jogar contra uma tradicional Ponte Preta e termina perdendo fora de casa. Talvez quebra um pouco a expectativa sobre esse Retrô que chegaria batendo na porta, arrombando a porta. Termina que esses 2 primeiros resultados colocam um pouco de um pé no chão para a equipe pernambucana, que teve um início de ano de reformulações. Começou com o Pisa, que hoje está no ABC, passou, apesar de ter alcançado a final do campeonato pernambucano, foi um Retrô que não viveu o melhor início de ano esperado, né? A pré-Copa do Nordeste já disse um pouco disso. Mas bora lá, seguindo para o outro jogo, Anápolis e Ituano. O Anápolis que também vem de um bom campeonato goiano, chegou à grande decisão com alguma expectativa. Confesso que eu não vi esse jogo, muitos desses confrontos aqui eu não pude acompanhar de forma integral, mas assim, se tinha um Anápolis que no jogo contra o CSA foi com muitos problemas. Eu até trouxe um pós-jogo para CSA e Anápolis 1-1. Foi um Anápolis com muitos desfalques, além de saídas pontuais depois do bom estadual. Não tinha contra o CSA o seu lateral direito titular, tinha desfalques também na linha de ataque. Não sei até que ponto o Anápolis teve retornos para esse jogo, mas aqui acende um ponto de alerta. O Anápolis que perdeu para um Ituano, sim, que tende a ter uma projeção maior, mas a realidade do Anápolis, que eu entendia e ainda entendo que pode estar ali numa zona morta de média tabela da Série C, talvez possa sofrer um pouco mais.
segundo jogo sem vencer, agora dentro de casa contra o Ituano. Quem venceu foi o Ipiranga, né? Ipiranga 3-2 sobre o Itabaiana. O Itabaiana que estreou com um grande resultado sobre o Náutico, quebrando ali o trabalho do Marquinhos Santos, demitindo o Marquinhos Santos praticamente após a primeira rodada. Aqui eu vejo uma realidade de duas equipes que tendem a estar na parte de baixo da tabela. Confesso que não acompanhei tanto o início de ano do Ipiranga, mas pelo que eu vi ali a nível de grupo, entendo que tende ali a estar numa mesma faixa de tabela. Um Itabaiana que teve um bom campeonato estadual, mas aí se tem o nível do Sergipano com outros estaduais como o Paulista, enfim, contra o Pernambucano. Mas, sim, se tem aqui um fator casa que é aproveitado pelo Ipiranga, um resultado que não assusta, que eu vi um confronto bem em aberto, talvez o fator mando de campo impactando. Confiança venceu, Confiança 2-1 sobre o Caxias. Aqui se tinha um favoritismo realmente para a equipe sergipana contra um Caxias que entendo que deve estar ali numa faixa mais baixa da tabela, que entendo que deve lutar contra o rebaixamento. Confiança deve estar numa média buscando talvez, a depender do desenvolver do Confiança, um G8, mas assim, talvez meio de tabela mesmo. Bom resultado do Confiança dentro de casa. Seguindo para os outros jogos, Floresta perdendo para o Londrina, e aqui a gente tem uma confirmação de um Londrina que eu acredito que eu não fiz um pós-jogo para o primeiro confronto do Londrina, que foi em casa, mas um Londrina que em casa conseguiu um grande desempenho, conseguiu amassar o adversário no primeiro jogo, né? Até colocando aqui para vocês o fator do Londrina, que fez um 3-1 sobre o Ipiranga, um primeiro tempo 2-0, pelo que eu consigo recordar agora, 2-0 para o Londrina no primeiro tempo, e uma massa, um 2-0 muito justo naquele momento. E assim, nesse confronto da segunda rodada também era imaginado, mesmo fora de casa, um Floresta bem frágil, que não teve lá um grande campeonato cearense, e aí o Londrina consegue um 2-0 como visitante. Aqui é o jogo marcado pelo erro da arbitragem, né? Ninguém consegue ver aquela bola batendo na mão de um jogador do São Bernardo, ninguém consegue ver infração nenhuma. Tem um pênalti que que define o placar do jogo, 1-0 para o Maringá que divide ali a primeira colocação com a equipe do Londrina. Seguindo aqui a gente tem Brusque 1-0 para a equipe do Guarani, só pontuando aqui, né, para quem fala sobre a função do VAR, para quem critica a condição do VAR, claro que o VAR ele não é perfeito, ele não elimina os erros, mas numa situação como a gente viu de Maringá e São Bernardo, não tinha como o VAR não corrigir a bobagem que o árbitro fez em campo. Brusque 1-0 sobre o Guarani. Aqui eu não tenho muita expectativa sobre o Guarani, apesar de ser uma equipe muito pesada, uma camisa muito pesada. O Brusque jogando dentro de casa teve uma manutenção de alguma base do elenco da última temporada, consegue uma vitória importante. Se teve aqui esse jogo, eu fiz um pós específico para esse confronto aqui de ABC e CSA, um jogo com muito tom de equilíbrio, um ABC melhor nos primeiros 10 minutos de jogo, um CSA melhor numa faixa intermediária do segundo tempo, colocando bola na trave inclusive, e os gols vão surgir na reta final da partida. CSA de falta com Silas, que entra durante o segundo tempo, consegue abrir o placar já nos acréscimos ali do segundo tempo, e no último lance do jogo, a partir também de uma bola parada, um escanteio, a equipe do ABC consegue empatar o jogo no Frasqueirão. As duas equipes empataram as duas primeiras rodadas, o ABC empatou fora de casa contra o São Bernardo, agora empata em casa contra o CSA. O CSA empatou em casa em condições minimamente parecidas, né? O CSA marca um gol contra o Anápolis, 2 minutos depois sofre o gol de empate no Rei Pelé, marca um gol contra a equipe do ABC no Frasqueirão, 3 ou 4 minutos depois toma o gol de empate para o ABC. E aqui o jogo do Tombense contra a equipe do Figueirense, eu até falei sobre uma tendência para a equipe mineira, que fez um grande estadual, contra um Figueirense que passou por algumas turbulências nos bastidores. O Tombense abriu um 3-0 no primeiro tempo, até o primeiro e o segundo gol é quase que em sequência, e no segundo tempo terminou sofrendo ali, pelo menos a nível de placar. O Figueirense conseguiu encostar, mas 3-2
foi o resultado. Trazendo a classificação, antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Estou sempre falando sobre Série C, sobre Série B principalmente. Estou destacando muito mais a segunda divisão do Brasileiro, mas também trago essas atualizações sobre a Série C. Então fica à vontade para deixar o like, para deixar a sua opinião também quanto à rodada. E também teremos depois, né, uma avaliação sobre a terceira rodada que começa no próximo final de semana. Bora lá! Tabela de baixo para cima, Floresta e Guarani não pontuaram ainda, Retrô tem 1 ponto, assim como São Bernardo, Náutico, Anápolis e Figueirense, CSA, ABC são as duas equipes com 2 pontos, Confiança, Ipiranga, Caxias e Itabaiana com 3 pontos, Ituano, Brusque, Ponte Preta, Tombense e Botafogo com 4 pontos e com 100% de aproveitamento Maringá, que na primeira rodada conseguiu bater o Guarani por 3-2 fora de casa e agora consegue, com um resultado ali contestável pelo erro de arbitragem, bater o São Bernardo por 1-0. E o Londrina, 2 jogos, 2 vitórias. Londrina aqui começa muito bem, sem contestações contra a arbitragem, vencendo com muita superioridade. Talvez a gente pode pontuar aí uma tabela que não foi tão indigesta assim para o Londrina, um Ipiranga dentro de casa, depois jogando contra a equipe do Floresta fora de casa. É bem verdade essa pontuação, mas não deixa de ser um 100% de aproveitamento. Deixa a sua avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Me ajuda a chegar à marca dos 8.000 inscritos por aqui, assim eu faço mais vídeos como esse, assim eu trago mais conteúdos no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima.